Shalom, queridos! Estamos no dia 11 de setembro do ano de 2022 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 15 de Elu do ano 5782. Hoje nós iremos para a nossa terceira aula do livro Guia Ben-Noach e o nosso propósito hoje aqui, nessa terceira aula, é nós respondermos a pergunta: o que é um Ben-Noach? Com base nisso, nós usaremos a página de número 10 e a página de número 11 do livro Guia Ben-Noach. O que é um Ben-Noach? Este é o propósito dessa aula. Se você tem interesse, se você está buscando a fé monoteísta, eu tenho muita certeza e muita convicção que juntos vamos crescer espiritualmente, como está escrito no livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Eterno, o nosso Deus. Amados, antes de nós entrarmos na aula número 3, eu gostaria de trazer aqui uma citação da Mishnah. A Mishnah vem e nos diz em Avot 5:21, na verdade, um incentivo para nós estudarmos. Diz a Mishnah: estudia, pois tudo está nela. Examine-a profundamente, envelheça e fique grisalho sobre ela, e não se afaste dela, pois não há nada mais edificante para você do que ela. É uma referência do estudo da palavra do Eterno, uma referência do estudo da Torá. Hoje, o nosso propósito aqui é dar continuidade, como disse, no estudo do livro Guia Ben-Noach, do Rav Yaakov. Então vamos para a nossa terceira aula. Amados, temos aprendido com o nosso Rav Yaakov que na estrutura de Hashem existem dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho para o povo de Israel, e para eles foram destinados 613 mandamentos. Então, se tem uma forma do povo de Israel agradar o Eterno, fazer o serviço para ele e cumprir a vontade dele, é eles, o povo de Israel, guardarem as 613 mitzvot, as 613 leis. Para nós, as nações, os Ben-Noach, foram destinadas 7 leis e as suas derivações. Dessa forma, Hashem estruturou o mundo para que o mundo, de uma forma, viesse a se conectar com ele e agradá-lo de uma forma e de um padrão específico dentro da Torá. Essas 7 leis, queridos, elas são conhecidas como 7 leis Ben-Noach, ou filhos de Noé. O propósito desse vídeo não é nós estudarmos de modo profundo a origem dessas 7 leis. Isso nós veremos em um capítulo posterior dentro do próprio livro. Porém, é importante nós falarmos aqui de modo resumido, como uma introdução, como um pano de fundo, um histórico das 7 leis Ben-Noach, para que assim nós possamos, logo em seguida, entrarmos aqui na página de número 10, definindo o que é um Ben-Noach. Amados, a tradição judaica, ela diz que 6 leis foram entregues para o primeiro ser humano, na ocasião Adão. E uma 7ª lei, ela foi entregue para Noé, quando o mesmo saiu da arca após o dilúvio. Essa 7ª lei, ela está registrada lá no livro de Bereshit, lá no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 4, onde o Eterno, ele proibiu o ser humano de comer um membro de um animal estando ainda ele vivo.
Essas são chamadas de leis de Noé, porque são herança da humanidade de nossos ancestrais mais antigos. Como toda a humanidade, queridos, é descendente de Noé, que sobreviveu ao grande dilúvio, todas as pessoas hoje são filhos de Noé. E aí, queridos, é importante nós pontuarmos aqui também que quando a Torá foi entregue, Moshe, ele subiu no Monte Sinai e ele recebeu 2 Torote, isto é, 2 Torá. A Torá escrita que temos em mãos hoje, conhecida muito no mundo cristão como Pentateuco, e a Torá oral, que é a explicação de toda a Torá escrita. Então eu repito, Moshe, quando subiu no Monte Sinai, ele recebeu a Torá escrita, que seria o Pentateuco, conhecido muito no mundo cristão, e a Torá oral, que é a explicação da Torá escrita. E quando nós lemos e estudamos a Torá oral, algo que tenha relação com o ensinamento Bene Noach e que nós podemos estudar, por exemplo, a Torá oral, ela fala muito dessas 7 leis Bene Noach. Se você ler Sanhedrin, capítulo 57, parte A, nós vamos perceber ali em Sanhedrin 57a, de uma forma bem clara, a explicação das 7 leis Bene Noach. Então é importante nós termos esse entendimento, onde 6 leis foram entregues a Adão, uma 7ª lei foi entregue a Noah, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 4. Então temos uma totalidade de 7 leis. E um pouco à frente na história, pensando na entrega da Torá, nós sabemos pelos estudos que lá no Monte Sinai, Moshe recebeu 2 Torote, 2 Torá. A Torá escrita, que é a Torá que temos impressa em mãos, conhecida no mundo cristão como Pentateuco, e a Torá oral, que é a explicação de toda a Torá escrita. Então, sem a Torá oral, fica quase impossível nós entendermos a Torá escrita. Então, eu trouxe aqui esse pano de fundo para fundamentar de modo resumido a origem das 7 leis Bene Noach e a sua fundamentação com base na Torá escrita e com base na Torá oral, lá no Tratado de Sanhedrin 57a. Porém, queridos, como eu disse, o nosso propósito aqui nesse vídeo não é estudarmos as origens das leis. O nosso propósito agora é entendermos o que é um Ben Noach. Amém? E antes de nós aqui lermos na página 10 do nosso livro o significado de Ben Noach, eu gostaria de trazer aqui as 7 leis. Eu sei que você deve estar curioso em saber aí quais são as 7 leis. Então vamos lá. As 7 leis são: primeira, não cometer idolatria. Segunda lei, não blasfemar. Terceira lei, não assassinar. Quarta lei, não roubar. Quinta lei, não cometer imoralidades sexuais. Sexta lei, não maltratar os animais. E a 7ª lei, estabelecer sistemas e leis de honestidade e justiça. Então essas são as 7 leis Bene Noach. E interessante, queridos, que quando nós lemos a Torá de modo implícito, nós vamos perceber essas leis logo ali. E aí, queridos, é interessante que quando nós lemos lá no livro de Gênesis, lá no livro de Bereshit, logo nos primeiros capítulos, nós vamos perceber uma dessas 7 leis de modo implícito no texto. Então, por exemplo, quando nós lemos lá Gênesis capítulo 4, todos nós sabemos que o Caim, ele despertou em seu coração, por inveja, por ciúmes,
o desejo de matar Abel. Então Hashem chega até Caim e diz para ele: olha, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. E nós bem sabemos que o Caim, ele matou o seu irmão, mas o Eterno o alertou: o pecado jaz à porta. Então nós percebemos de modo implícito, logo ali no começo do Bereshit, nas primeiras páginas de Gênesis, uma dessas leis. Por exemplo, não assassinar. Queridos, página 10 do Guia Ben Noach. O que é um Ben Noach? Então vamos ler aqui, fazer a leitura para entendermos o conceito de Ben Noach. Um gentil que assume para si guardar as 7 leis noéticas é chamado de Ben Noach, ou filho de Noé. É amado por Deus, está cumprindo sua missão neste mundo, está contribuindo ativamente para a redenção final e terá parte no mundo vindouro. Muito bem, então segundo o Rav Yaakov, o que nós estamos aprendendo aqui na explicação do Guia Ben Noach? Um Ben Noach é aquele que assumiu para si guardar as 7 leis noéticas. Então, se você não pratica idolatria, se você não blasfema contra o Eterno, se você não pratica o assassinato, se você não rouba, se você não comete imoralidades sexuais, preserva a tua família, você não maltrata os animais, você estabelece sistemas e leis de honestidade, você é uma pessoa honesta, uma pessoa justa, pronto. Você é chamado de um Ben Noach. O Ben Noach é aquele que assume guardar as 7 leis dadas a Adão, a Noé e a Moshe lá no Monte Sinai. Então, esta é a definição de um Ben Noach, aquele que assume a responsabilidade de guardar as 7 leis noéticas. Aí o Rav vem e nos diz aqui na página 10 que quando uma pessoa tem este tipo de comportamento, ela é amado por Deus, está cumprindo a sua missão neste mundo, que Deus destinou para ela, e essa pessoa, ela está contribuindo para a redenção final e ela vai ter direito ao mundo vindouro. Então, olha que maravilhoso. Esta é uma definição de Ben Noach. Guarda as 7 leis noéticas e, nesse sentido, ele está cumprindo a sua missão aqui na face da terra. Além disto, um Ben Noach que assume para si a doutrina noética, ciente de que estas leis foram ordenadas por Deus a Moisés no Monte Sinai para que transmitisse a todos os povos, tem o status, como escreve Maimônides, de um justo entre as nações. Então, olha que interessante aqui. Um Ben Noach, nós já aprendemos que é aquela pessoa que assumiu para si guardar as 7 leis noéticas. É uma pessoa que é amado por Deus, ela contribui de forma ativa na redenção final, ela tem direito à parte no mundo vindouro, e diz aqui o Rav que esta pessoa que assume as 7 leis de Noach, ela é chamada por Maimônides de justo entre as nações. Então, se você guarda as 7 leis de Noach, você é chamado de justo entre as nações. E quem falou isso? Nada mais, nada menos do que Maimônides. Então, olha que interessante, queridos. Uma definição bem clara para nós compreendermos o nosso papel. Se hoje nós somos um Ben Noach, é porque nós assumimos as 7 leis noéticas e somos amados por Deus, estamos cumprindo a nossa missão aqui no mundo, contribuindo de forma ativa para a redenção final e a chegada do verdadeiro Mashiach, e o mais importante, que faz parte de todo esse processo, temos parte no mundo vindouro, isto é,
temos a alegria de dizer: estaremos no mundo vindouro junto com Mashiach. Olha que interessante. E nesse sentido, nós temos um título dado por Maimônides: somos um tzadik, somos um justo entre as nações. Além do mais, um Bene Noach, apesar de não ter sido ordenado pelo Eterno a cumprir as demais mitzvot, os preceitos, diz o Rav, que foram ordenados ao povo judeu, caso ele queira voluntariamente cumpri-las de forma voluntária, como uma oferenda para Deus, ele pode fazê-las, com algumas exceções, que serão tratadas mais adiante no guia, e Deus o recompensará por isto. Então olha o que o Rav está nos dizendo. Para nós, Bene Noach, foram destinadas as 7 leis noéticas: não praticar idolatria, não blasfemar, não assassinar, não roubar, não cometer relações sexuais ilícitas, não maltratar os animais, estabelecer sistemas de leis e honestidade e justiça. Para nós, são essas 7 leis. Porém, o Rav diz que se nós quisermos, de modo voluntário, cumprir mais leis, nós podemos, como uma oferta a Deus. E o Rav diz, claro, tem algumas exceções. Sobre esse assunto, nós vamos ver aqui no guia Bene Noach mais para frente, o que podemos oferecer para Hashem de forma voluntária como oferta, o que podemos e o que não podemos. Então nós precisamos aí sim de uma orientação rabínica antes de executarmos qualquer preceito ou qualquer lei fora das 7 leis Bene Noach. Muito bem, vamos para a página 11 aqui do guia. Porém, em vários discursos, o Rebbe de Lubavitch tem repetido e insistido para que um Ben Noach guarde seus preceitos, não por motivos éticos e morais, mas sim como algo religioso que se relaciona com Moisés, a Torá e com o Monte Sinai. Então vem aqui o Rebbe de Lubavitch e nos ensina que um Ben Noach, de fato, ele é aquele que assume para si as 7 leis noéticas já ditas aqui neste vídeo. Ele é amado por Deus, ele contribui para a redenção final, ele tem parte no mundo vindouro e, como diz Maimônides, ele é um justo entre as nações. E nós, que guardamos as 7 leis, que assumimos as 7 leis Bene Noach, que somos um justo entre as nações, se quisermos oferecer mais leis, se quisermos praticar mais leis além das 7, podemos fazer isso de modo voluntário, podemos fazer isso com uma orientação rabínica, como uma oferta a Hashem. Agora, vem aqui o Rav, na página 11, e nos ensina que a motivação de nós guardarmos, assumirmos essas 7 leis, não pode ser por motivos éticos, não pode ser por tradição cultural, mas sim por motivos religiosos. Então nós guardamos as 7 leis porque Hashem entregou essas 7 leis para Moisés lá no Monte Sinai. E nós entendemos que é uma direção do Eterno para as nações. A nossa motivação em assumir as 7 leis Bene Noach é porque o Eterno entregou a Torá para Moshe lá no Monte Sinai. Nesse sentido, queridos, nós finalizamos aqui de forma rápida a página 10, as páginas 10 e 11 do livro Guia Bene Noach. Vamos fazer aqui um resumão do que nós vimos aqui nessas 2 páginas. Então nós aprendemos aqui o que é um Ben Noach, e repetindo, Ben Noach, filho de Noé, é aquela pessoa que assumiu as 7 leis de Noach. Essas 7 leis
foram entregues para Adão, para Noé, e foram entregues lá no Monte Sinai do Eterno para Moshe. Então, um Ben Noah é aquele que assume essas 7 leis já ditas aqui nesse vídeo. Dessa forma, ele está cumprindo a sua missão, ele é amado por Deus e tem direito no mundo vindouro. E como diz o Maimônides, ele é chamado como um justo entre as nações. Então essa é a definição do Rav Yaakov aqui no livro Guia Ben Noah, na página de número 10. E nós temos que assumir essas 7 leis, não por motivos éticos ou morais, mas assumimos essas 7 leis em nossas vidas porque entendemos que é uma orientação do Eterno entregue a Moshe lá no Monte Sinai. A nossa motivação é nós entendermos, quando eu assumo as 7 leis, eu estou agradando o meu Deus, eu estou agradando o Eterno. Nesse sentido, nós finalizamos mais uma etapa, aula número 3 do livro Guia Ben Noah. Que o Eterno te abençoe. Amém e amém.